Seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Lusnak. E eu sou a Júlia Haguihara. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha, porque hoje o nosso episódio está muito especial, né, Fabi? Com certeza. Seja bem-vinda, doutora Graziela, ginecologista e obstetra. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho aí, né, da experiência. Eu só tenho a agradecer. Imagina, doutora. Normalmente os ouvintes ficam muito ansiosos para saber como é que foi esse desenrolar da carreira, como que foi essa escolha, se teve alguma influência na família. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, vamos lá. Na verdade, eu não tenho ninguém médico na minha família. Eu venho de uma família muito humilde, né? E com 3 anos de idade, eu já brincava de boneca e gostava das barrigudinhas, porque eu queria tirar o neném da barriga. Com o passar dos anos, eu sempre gostei muito de animal, sempre tive muito animal. Eu fazia os partos dos meus gatos e cachorros. Colocava uma luva, sacola de mercado e ajudava, estimulava a contração, mas não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Quando foi para tomar uma decisão, né? Eu optei pela medicina, mas eu não queria ginecologia obstetrícia. Na verdade, eu sabia que eu queria cirúrgica, eu queria cirurgia cardíaca, né? Porque eu achava que ia ser uma coisa muito bonita de se ver um coração batendo, né? Eu sou muito mais emoção, né? Então, para mim, o coração batendo ia ser uma coisa fantástica na minha vida profissional. E eu sempre fiquei muito na cidade que eu fazia a minha faculdade. Eu fiz em Bragança Paulista e por falta de fins financeiros, né? Eu ficava muito na cidade, porque a minha família é toda de Votuporanga. Então, não tinha condições de ficar indo viajar para minha cidade, por custos mesmo. Então, eu arrumava todo final de semana um estágio. Olha. Fiz estágio de nefro, fiz estágio de cardíaco, fiz estágio em tudo. E no segundo ano, eu comecei no estágio da ginecologia obstetrícia. E dali nunca mais saí. E aí, uma paixão, então. Foi meu primeiro parto, eu fiz em dezembro do meu segundo ano, né? Que foi em 97, 98. Em dezembro de 98, eu fiz meu primeiro parto. Só que não. E foi uma experiência muito, assim, engraçada, que a minha mãe falava, pelo amor de Deus, toma cuidado, você vai escorregar o neném, tem muito sebo no neném. Eu acho que eu grudei tanto nas perninhas do neném, que a minha mãe falava para tomar cuidado, né, toda aquela dedicação na profissão. E eu acho que eu grudei tanto que até hoje era um menino, ele deve ter meus dedos até hoje na perninha dele. E dali eu não saí mais, vim para Campinas fazer estágio dentro da obstetrícia. E amando cada vez mais, né? Tanto é que meu foco maior é na obstetrícia. Eu amo o parto. E eu continuo aqui na minha vida doida de obstetra. Como que foi essa sua chegada para Campinas, assim? Mudou totalmente? Eu fazia a faculdade em Bragança e passei na residência aqui em Campinas. Então, eu vim fazer minha especialização e conforme você vai fazendo, vai arrumando muito emprego na região. E eu fiquei por aqui por causa de já estar bem direcionada, como eu não tinha nenhum contato médico em Votuporanga, para mim era mais fácil, né, eu ficar aqui em Campinas, que eu já estava muito direcionada pelos meus próprios chefes, sempre viram o meu desempenho, a minha vontade, né, e com isso foram me ajudando muito. Então, eu tive um chefe na residência que eu falo que ele é um mestre para mim, né? Que é o Dr. Carlos Politano. Ele é um exemplo, ele sempre me ajudou muito nas horas de dificuldade, de não saber o que eu faço agora, né? Sim. Porque acho que deve ser em vários aspectos, né, doutora? E ele foi um mestre para mim. Então, legal. Assim, eu tive sempre o acolhimento dele e de muitas pessoas também que sempre se prontificaram em ajudar. E aí foi por isso que eu fiquei em Campinas. E aí trouxe a família toda, doutora? Não, eu moro sozinha aqui, todo mundo lá em Votuporanga, interiorzão, né? E eu fiquei aqui sozinha. Eita, sempre que pode dar uma fugidinha. Ou eles que vêm? Eles que vêm. Por causa da obstetrícia é mais também, fácil, né? Eles virem, Doutora, a obstetrícia é algo assim, ao mesmo tempo que mágico, muito
pessoal, muito único, né? Sim. Eu acho que sempre acontece alguma coisa específica. Não é um parto, não é sempre o mesmo, né? Não. O que a gente fala, né? Hoje falta muita humanização, né? A gente vê que em todas as profissões, eu achei que a pandemia afastou muito as pessoas do contato, do carinho, né? E a obstetrícia, ela é totalmente envolvida, né, de riscos gestacionais, emocional, devido à alteração hormonal, que ela precisa daquele carinho, daquele aconchego, né? E isso falta, e isso tudo se inclui dentro de uma humanização de parto, né? O parto humanizado não se inclui na via de parto, pode ser normal ou cesárea, né? O que inclui na humanização é como você lidar com essa paciente, né? Esclarece todas as dúvidas, tem paciência, tem disponibilidade para poder atendê-la numa urgência, né? Então, a humanização se vem desde o pré-natal, que a gente vai dando todo esse carinho. Ser uma via de parto em que ela almeja, né? A gente sabe que hoje aumentou muito a via de parto normal, né? Então, tem que ser aquela via de parto em que a paciente se sente realizada, né? Hospital que ela quer, esse marido estar participando dela, né? Da gestação toda. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que o pré-natal é delas, né? A gestação em si. Mas o parto são deles, pais, né? Pai e homem. Por quê? Com 16 semanas, esse bebê começa a ouvir a voz do pai, né? Ouvir a voz da mãe. E não é que ele sabe, meu pai chegou, não. Todo aquele acolhimento de amor que ela tem, a hora que ele fala, amor, cheguei, ela transmite aquela voz como voz de proteção, igual a minha, né? Então, isso daí é importante para o momento de parto, independente da via de parto. Então, o momento do parto, eu falo que a figura mais importante é o pai, né? Eu sempre faço toda aquela golden hour, deixar em cima, fazer a quebra do cordão até parar de bater o cordão. E o pai estar próximo falando. E a hora que vai pro bercinho, coloca a mão, faz o toque. Então, tudo isso daí precisa de humanização num parto. Exatamente. Doutora, como assim? Porque a mulher é um complexo, né? É muito complexo. Mas assim, como que a mulher pode se preparar para esse momento tão especial? As mulheres que querem engravidar, ou as mulheres que não planejaram uma gravidez, mas querem se cuidar melhor. Como que funciona o corpo da mulher para isso? Na verdade, ela já tem que ter um acompanhamento com uma ginecologista, que ela se identifique. Eu falo que a ginecologista entra muito na intimidade da mulher, né? E para isso você tem que ter uma afinidade, porque dali você vai ter uma proximidade muito grande nesse pré-natal, né? Então, ela tem que estar se preparando, tanto é que 3 meses antes eu oriento tomar vitaminas para qualificar mais o espermatozoide e o óvulo. Então, eu preparo os dois para tentar fazer uma qualidade melhor, né? Ter os exames tudo em ordem, porque também não adianta ela engravidar com uma alteração laboratorial, né? Ela tem que estar com uma qualidade boa de saúde, até para a gente evitar aí riscos gestacionais. Então, ela tem que ter um preparo já de empatia com a ginecologista dela, né? Sim. O preparo da mulher, ela começa com que idade, assim, uma amizade aí com a ginecologista, doutora? A partir da primeira menstruação já é indicado a criança aí para poder começar a fazer essa rotina. Começar a ter essa educação, né? Sim. De palpação de mamas. Eu tive menina de 14 anos com câncer de mama. Meu Deus! Nossa. Menstruou, estimula o hormônio. Então, desde a primeira menstruação, é indicado a mãe levar a filha na ginecologista. Tá. É quase que precoce, né, doutora? É um cuidado preventivo, né? Sim, sim. Até pra menina mesmo se descobrir, né? Porque vem a primeira menstruação, a gente nem sabe direito o que tá acontecendo com o nosso corpo, né, doutora? Exatamente. Elas têm muita vergonha, né? Muita Porque a mãe fala, vergonha. cortou a cabecinha do pescocinho do frango. Ai, mãe! Elas não gostam nem que fala, né? Nossa, e aí, Exato. geralmente as mães já começam a sair falando pras tias, pras amigas, e todo mundo isso fica mesmo. sabendo, é um caos. E aí, quando ela tem essa primeira menstruação, começa a vir toda essa estimulação hormonal, e aí começa
passa acne. Então, você tem que cuidar dela por causa da autoestima também, né? A adolescência que tem esses negócios com a bulimia, né? Então, se ela estiver bem amparada com o profissional da especialidade, tudo isso ela vai ter como melhoria para o futuro dela, porque a autoestima é tudo na mulher. A mulher é 95% emocional, né? Cabeça, né? É verdade. Tudo desencadeia no emocional. Menstruação, dor na relação, vários outros fatores. Olha, né? tem mitos, então, que você tá desmistificando aí, doutora. Ai. Não, eu ia até falar assim, que nessa idade as mães ficam até meio assim de falar da parte sexual, né? Sim. E você chega a ter a conversar com essa paciente? Muito. Hoje também a gente, eu gosto que traz muito para o consultório, até para orientar as vacinas, né? Hoje a gente tem essa vacina do HPV, que ela, além de prevenir o câncer de colo de útero, também está prevenindo muito o câncer de garganta por causa do sexo oral do HPV. Então, quanto mais a gente puder prevenir, melhora a qualidade dessa paciente desde criança. Legal. E assim, essa vacina é qualquer idade pode tomar? Dos 9 aos 14, que é o mais indicado, que ela já tá para a nossa carteira de vacinação, né? Então, se ela passa comigo, eu reforço isso, porque nem sempre passa desapercebido. Sim, bacana. E, doutora, o que seria hoje de orientação para essas meninas que aí você falou de um sexo oral, né? Com uma menina nova. O que a gente teria de orientação? Orientação sexual, né? Pra essa idade. Para ajudar nessa idade. Sim, ela tem que ir. A gente orienta muito do risco da lesão, né? Dependendo da idade do parceiro, quantos parceiros ele já teve, tem o risco, porque o vírus do HPV, ele só manifesta na baixa imunidade e muitas vezes passa desapercebido, né? Então, a gente tem que fazer um controle aí até mesmo do namorado, Tem né? sintomas específicos? Só quando tá na baixa imunidade que aparece a lesão verrucosa. Tá. Ou a lesão pré-cancerígena, né? Tá. Então, tem que fazer esse Tem que acompanhamento. estar sempre em acompanhamento pra Exato. descobrir se tiver o mais rápido possível, né? Pra Exato. ter tratamento. Se você fizer todo esse acompanhamento, você nunca vai ter um câncer de colo de útero que te leva à morte, né? Então, se você fizer corretamente o acompanhamento anual, nada disso você tem de Vai susto acontecer, aí na né? vida. E doutora, pílula anticoncepcional, qual que é a melhor pra essa idade? DIU, porque tem várias hoje no mercado. Mas qual é o melhor método contraceptivo? Às vezes até a pessoa toma também pra espinha, né? Toma muito novinha. O que você recomenda para suas pacientes? A melhor pílula hoje é a que cabe ao paciente pela queixa, pela facilidade de tomada. Eu não gosto de tomar remédio. Então, a gente tem. A gente tem o chip, o Implanon, a gente tem o comprimido combinado, a gente tem o comprimido só de progesterona, a gente tem o DIU de hormônio e o DIU sem hormônio, a gente tem o adesivo, que é combinado, a gente tem o anel vaginal, que é combinado, a gente tem a injeção de progesterona e a injeção combinada. Então, existe vários métodos, tudo depende de cada paciente, cada uma se encaixa a um. Tá. Via de absorção, como que ela prefere, para qual especificamente é a queixa dela, sangramento aumentado, pele, cabelo, quero menstruar, não quero menstruar, então... Depende da queixa mesmo, Exatamente, é individual, cada né? paciente não tem é um uma caso. receita de bolo Não. pra todas. E DIU pode na adolescência? Pode, tanto é que a gente tem agora um DIU que veio menorzinho, justamente para esses úteros menores, né, para dar menos reação. Muito bem aceito, tem que ficar só fazendo um acompanhamento para ver se ele continua no lugar, pelo menos a cada 6 meses manutenção, mas tem para elas adolescentes, sim. E o não uso de anticoncepcional, doutora? Aí tem o risco da gravidez, né? Mas só isso, né? Exatamente. Então, a gente respeita cada paciente, né? Mas saber do risco aí, que eu acho que uma adolescência com gestação hoje não desejada é muito difícil. É que nessa fase, as meninas têm muito medo, né? De contar, às vezes, pra mãe que teve a primeira relação. Aí Exato. continua tendo relação, só que não quer contar por medo. Então, assim, Muitas se automedicam por causa da amiga que tá fazendo e toma tudo da errado. amiga, né? Tomo da amiga, é toma uma errado, confusão. não tem aquela orientação de como fazer, esqueceu o que eu faço.
isso, né? Tomam muita pílula do dia seguinte por esse motivo de não querer falar para a mãe. Então, a pílula do dia seguinte, a gente sabe que ela tem uma quantidade anual, né? Então, ela começa a tomar achando que ela tá fazendo sucesso e daqui a pouco ela engravida, né? Então, certo, doutora, é realmente as mães serem amigas, né, das filhas, né? Não ficar com esse tabu de, é melhor prevenir do que remediar, né, doutora? Exatamente. Existe uma mudança muito grande hoje, né, na evolução da mulher, né? Hoje a mulher, ela é jovem até seus 60 anos, tanto é que para você engravidar não tem mais idade hoje, né? A gente orienta a coletar óvulos para guardar em torno de 30 anos, porque a mulher hoje, ela quer se desenvolver profissionalmente e deixa uma gestação para 40, 45 anos. Então, a mulher nessa evolução tem que evoluir também na educação das filhas, né? Que essa filha também, ela tem um aceleramento aí de educação, né? Sexual. Sim. E essa mãe, doutora, ela precisa de que cuidados? É verdade que com o envelhecimento, ela vai ter também envelhecimento íntimo? Tem solução para isso? Sim! Agora eu vou falar de uma coisa boa pra gente, né? Na verdade, é o que eu falo sempre. Envelhece aqui, envelhece tudo, né? A gente vai perdendo colágeno. E isso daí, querendo ou não, muitas vezes mexe demais com a autoestima da mulher. Eu não imaginava que mexia tanto com a autoestima uma pepeca velha. Né? Infelizmente, ela vai ficando mais flácida, né? Os grandes lábios vão ficando mais flácidos, ele vai perdendo a gordura dali, né? Exacerbando mais o pequeno lábio, que fica aquela coisa, como diz umas pacientes, umas línguas para fora, né? Então, ela vai fazendo essa alteração de diminuir o grande e aumentar o pequeno. E secura vaginal, que é uma coisa que vai começando a mudar. Eu falo sempre, a pelinha do idoso, ele vai ficando mais fininha por causa da falta de colágeno. Vai diminuindo vascularização nesse canal vaginal. Por isso, dá dor na relação, diminuição de lubrificação, vai ficando mais flácida, não por causa de via de parto. Cai aqui, cai lá, né? Cai lá também. Então, hoje a gente tem aí lá no consultório, se você quiser, tem também para você aí laser vaginal. Eu faço preenchimento dos grandes lábios com hialurônico e com gordura. Se vai fazer uma lipo, eu também vou e consigo enxertar com a própria gordura. Tem cremes, tem peeling, tem... Até peeling pra pepeca tem, essa é nova, hein? Tem. Que faz com a belezinha, fica rosadinha. Ah, meu Deus! Tem Nossa, peeling anal. O laser também ajuda. Melhora a coloração? Não fica 100%, porque devido a essa alteração hormonal que a gente vai tendo, o atrito faz aumentar mais a coloração. Certo. Então, a gente consegue melhorar, né? E a gente fazendo o preenchimento dos grandes lábios, isso você rejuvenesce e estica o lábio, porque a pele vai afrouxando, ela vai ficando mais escura, né? E a gente enxertando e aumentando, ela volta a clarear. Legal. O laser dá aumento da vascularização, por isso melhora o colágeno. Eu sempre brinco, né? Tem um marido que ele vai em todas, ela vai todo mês fazer, ela tem em torno de uns 62, bonitona pra caramba. Eu falo que... Olha, essa também. É uma das que eu quero seguir aí. Uau. E ela tem uns 62, 65, super bonita. E o marido super jovem, é um casal muito jovem. E ele fala, doutora, a senhora é a minha rainha. A minha mulher não sai mais daqui hoje, né? Porque a vagina apertou, ficou mais apertadinha, né? Já dá mais e ela prazer melhorou na relação, ela melhorou a dor da relação. Ela tem mais prazer na relação, porque ela tem melhoria do contato ali, né? Sim. Aí ele brinca que não vai deixar mais ela sair. Que é bem legal isso, porque a percepção do laser vaginal, quem me dá o feedback são os pais, Você são os melhora homens, os né? casamentos também, né? E doutora, assim, para as mulheres jovens que querem, assim, manter os cuidados, para chegar, assim, ficar mais velha, como que pode manter esses cuidados? Quais são as dicas que você pode dar para essas meninas para chegar lá bem? Tem que começar
tentar sempre fazer essa rotina, porque muitas abandonam aí ginecologista, só vai a hora que tem alguma coisa, né? Então igual vai na dermato pra fazer botox, vai pra fazer já peeling. Tá toda caída, né? Não, é mas assim. na dermato elas vão antes, né? Uma coisinha já vai antes porque não quer ficar com aquela, né? Na ginecologista também, né? A gente, infelizmente, a gente vai percebendo que ao longo dos anos, com 20 anos, a gente emagrece, que é uma beleza. Fica 2 dias sem comer e emagrece. 30 anos, o negócio começa a mudar. 40, nossa senhora, 50 então... Então, a gente sabe que a evolução da vida é essa daí, né? A gente nasce, cresce e envelhece. Com certeza, são os processos. Então, nos seus 30 anos, já começar a fazer uma manutenção, pelo menos de um laser uma vez no ano. Eu acho super válido isso. Fazer fisioterapia pélvica, acho bem legal. Que é a da contração da musculatura vaginal, então eu acho isso super válido. Não adianta ir só na academia malhar braço, perna e bunda, né? Você tem que fazer um específico com a fisioterapia pélvica, a contração vaginal. Então é bem legal. Então, e para as mulheres que depois que tem filho, logo tem filho, você também já trata essas mulheres? Sim, mesmo porque a incontinência urinária é uma coisa muito desagradável na mulher, né? Então, se você fizer toda essa prevenção, quando você estiver grávida, você não vai ter essa queixa. Quando você tiver mais lá na frente, também não vai ter a queixa. Então, melhora em todos os aspectos, né? Dor na relação, vagina seca, incontinência urinária, vagina mais larga, né? Aquele pum que solta na vagina. Isso daí também é de frouxidão vaginal que a gente pode melhorar. Então, para tudo tem solução. Eu falo para paciente, só não tem para morte ainda. Sim. Mas se você for, você vai fazer uma prevenção. E é tudo preventivo na vida, né? Então, ela procurando, ela vai ter uma resposta muito melhor nos seus 60, 70. E a fisioterapia vaginal faz lá na sua clínica também, doutora? Não, eu encaminho para fisioterapeuta. Legal. Você tem uma equipe, então? Tenho. Uau, você tem uma clínica. Eu tenho uma clínica, mas elas não ficam comigo, né? Okay. Você vai direcionando. Minhas gramores ficam bem ali reservadinhas minhas. Aconchego de mãe, né? Tudo minha. Ótimo. Doutora, e para as menopausadas ou pré-menopausa, o que a senhora orienta? É uma fase difícil, né? Sim. A mulher hoje, por ela não querer envelhecer, é uma fase muito difícil na vida da mulher. Muitas choram, ficam mal emocionalmente porque não querem entrar na menopausa, né? E é o que a gente fala, a mulher, ela é jovem até seus 60 anos, né? Eu sou muito a favor da reposição hormonal, no sentido de qualidade de vida, né? Ela produziu hormônio por 50 anos. Depois ela não produz mais. Lógico que ela vai ter uma resposta ruim em relação a tudo isso, né? Por isso que ela tem que estar acompanhando com esse ginecologista para não deixar essa fase chegar tão impactante para ela, né? Como insônia, irritabilidade, pele seca, cabelo sem brilho, né? Dor na relação, né? Dor na relação, vagina seca, incontinência. Então, tudo isso daí, se ela fizer esse acompanhamento, a menopausa dela vai ser silenciosa e sem ter aquele impacto na velhice. Sim, né? Porque é uma mudança muito brusca, né? Dizem que do dia pra noite a mulher muda, né? É outra verdade, mulher, né? É verdade. Vou te falar. Ó, eu tive que fazer uma menopausa com 39 anos, porque eu tive câncer, né? Nas 2 mamas e no útero. E assim, é brutal a mudança. Parece que a cara derrete, né? A cara derrete. Então, hoje eu tinha o hormônio, amanhã eu não tenho. Então, eu sempre fui a favor, tanto é que eu falava que eu iria ter uma velhice chique, né? Porque eu acho, assim, que uma mulher que ela se cuida, repondo o hormônio, cuidando da estética dela, ela é muito mais bem visada. Sim. Antigamente, a gente olhava uma mulher de 40 anos, era senhorinha, né? Hoje, uma senhorinha, você vai ver, nem com 80 anos, você não vê mais senhorinha, né? Então, se você fizer todo esse acompanhamento e precaução, você não vai ter esse impacto aí de cara de bulldog. Então, eu tive esse impacto e foi muito traumático pra mim, né? Porque eu não podia repor, eu não podia fazer nada. Desculpa perguntar, doutora, mas como que você descobriu na palpação. o seu câncer?
E os outros foram achados laboratoriais. Mas como foi nas 2 mamas, uma mama eu palpava o nódulo, tanto é que foi por isso que eu fui investigar. E o da outra mama, ele era profundo, só foi na imagem mesmo. Não era palpável nada. E no útero, pelo próprio Papa Nicolau, né? Sim. Entendi. E como que é ser uma médica que passou pela dor da paciente, doutora? Eu falo, né, que dentro da minha especialidade, eu fui mutilada, né? Por um lado, eu acho que foi, assim, sensacional. Porque eu servi de exemplo para muita paciente. Eu tive muitas pacientes com câncer que me procuraram, porque é uma situação muito difícil, né? A primeira coisa que você pensa, vou morrer. Né? Então, mulheres com filhos pequenos, mulheres com casamento, mulheres aí que perdiam a esperança, né? E para todas eu sempre falava, eu sou a prova viva de que você vive se você fizer o diagnóstico antes. Então, por isso que é importante você, mas eu não tenho nada, eu vou passar. Sim, você vai passar, porque é prevenção. É uma vez por ano, doutora? Uma vez por ano. Mas assim, eu tenho paciente que eu tive toda a rotina realizada em fevereiro, passaram 4 meses, ela começou a sentir a palpação do nódulo, e aí ela voltou, era um câncer, né? Então, por isso que precisa da necessidade dos exames normais, porque a hora que ele vem, ele é muito rápido, né? Evolui muito rápido, né? Tem uma médica que a gente até entrevistou ela aqui, ela é ginecologista também, não sei se você conhece ela, Flávia Mambrini. Ela é uma linda. Na época, a gente teve na mesma época. E A gente ficou muito unida. Né? A gente ficou muito unida. Ela é uma linda. Então eu tive vocês duas uma são aproximação. super exemplo, Sim. Tem esperança, né, Isso doutora? mesmo. Tem esperança. Ela com os filhos pequenos, né? Então, assim, eu não tenho filhos, então... Mas você também tinha eu vontade quero de viver, né, doutora? Sim, eu tenho muito. Cada Tanto um é tem que eu os seus brinco motivos. que eu vou viver até 120, Com certeza, em nome de 120 Jesus. anos. É aí que eu vou estar, viajando, tomando meu vinhozinho, né? Curtindo a vida, jovem, maravilhosa. E é uma das coisas que eu perguntei uma vez para uma paciente, 86 anos ela, mas se você olhasse para ela, você falaria que ela tinha uns 50 e pouco. Uau! E eu peguei e falei, qual a receita da vida para chegar nessa sua idade linda desse jeito e nessa disposição? Ela falou, doutora, todo dia o meu vinhozinho e ser feliz. Eu viajo, e é o que eu sempre falo, né? Eu amo viajar. Quem me conhece pergunta, qual que é a próxima? Porque eu amo viajar, é a minha única forma de descanso realmente. Porque se eu fico aqui, uma paciente me liga, eu já deixo o que eu tô fazendo, né? A gente deixa de ter vida pessoal. Então, eu viajo justamente porque eu não consigo voltar, né? Porque senão eu acho que eu voltaria. Quando eu tô por perto, eu volto. Tá. E ela falou pra mim, doutora, é o meu vinhozinho todo dia e viajar, ser feliz. Delícia. Ser doutora, feliz. a saúde emocional influencia no Totalmente, nosso interior, então. Totalmente. Até pra cura do câncer também, você acha? Totalmente, né? A gente tem a Preta Gil aí, tadinha, passando por toda essa batalha e tendo uma decepção junto que agrava muito, agravou né, um pouco quadros. No tratamento dela, né? Então... Sim. Mas isso aí, tá cheio doutora, de saúde. como é que foi dar a volta por cima? A volta por cima. Quando eu recebi o diagnóstico, eu mesma que me diagnostiquei. Tá. E Que médica, senhores, que médica. E eu não queria que ninguém soubesse. Porque eu não queria que ninguém tivesse dó de mim. Justamente porque eu acho que dó não é sentimento bom, né? E é que nem você falou, falta um pouco de apoio também dos profissionais da área, né? Porque que nem a Flávia até comentou que os médicos falavam pra ela, Flávia, abandona, porque a sua cabeça não vai ficar boa, você vai ficar muito esquecida, e pra você ser médica assim, não vai dar. Então, você passou na por verdade, isso? Na verdade não, porque eu nunca escutei ninguém. Então, na verdade, eu sou meia arteira, Seguiu sabe? Em frente, é isso aí, eu ela sou meia também. arteira. Você escondeu de todo mundo? Escondi. Tentei esconder até da minha família. É que a médica que fez o meu ultrassom, ela é uma amiga pessoal e ligou pra minha mãe. E ligou pra minha mãe pra contar.
E a hora que eu tava com ela fazendo o exame, a hora que eu vi lá, só escorreu a lágrima. Eu falei, acho que eu tô com câncer de mama mesmo, né? E aí fui fazer a biópsia pra ver tudo, qual era o tipo, né? Então, pra mim, foi uma aceitação muito difícil, né? Porque eu sou muito beleza, né? E eu ficava, meu Deus, eu caí meu cabelo, você tá doida? E acho assim, que é o que mais a toca, químio, né? ela cai unha, cai cílios, cai sobrancelha. Cai unha também. Até dente pode cair, né? Então, é muito cruel, né? Uhum. Então, eu escutei uma vez uma pessoa falar assim pra mim, ai, cabelo cresce. Eu não aguentava mais, porque depois você tenta esconder, mas um fala, outro fala, e depois você vai ver, todo mundo já tá sabendo, né? Uhum. E aí uma pessoa chegou pra mim e eu não aguentava mais. Ah, não fica assim. Só eu sei o que eu tô passando, né? Eu falo assim, Cara, que é como absurdo. lição de dica pra quem tem câncer, não fica falando. Não dê pitaco. Ora pela pessoa. Eu estou em oração pela sua cura. Basta. Exatamente. Não fica dando orientação, cabelo cresce, você vai ficar bonita de novo. É péssimo esses comentários. Então só fala, eu sou uma pessoa de muita fé mesmo, né? De onde eu vim, pra onde eu cheguei, é tudo por Deus, né? E eu não tive nenhum dia medo do câncer, né? E uma hora descobri uma coisa, outra hora imagem no fígado, imagem no pulmão, mas eu nunca desacreditei. Pra mim era Poder tudo. de Deus. Acho que isso daí não é nada, porque eu sempre tive muita fé, né? E uma pessoa chegou, eu já não aguentava mais os comentários, né? Uma pessoa chegou e falou: ai, cabelo cresce. Eu peguei e falei: pois é. Vamos fazer o seguinte, você não tem nem células de câncer, olha que bênção. Eu vou rapar minha cabeça. E você rapa em solidariedade a mim, olha que beleza. Cabelo cresce, o seu vai crescer mais rápido que o meu. Boa, Mas doutora. vamos fazer isso. E aí, topou? Né? Nunca mais, eu acho que ela quis. Ela me Comentar, cumprimenta não, hoje e tudo, mas foi um gente, impacto na absurdo. minha Sim. reação. Aham. E eu, no início, eu não aceitava tratamento, porque cada hora que eu fazia, aparecia mais uma imagem. Falei, imagina, eu tô com metástase pra tudo quanto é lado. Não vou fazer tratamento, vou viajar o mundo, né? Vou viver. Eu vou viver, eu vou ser curada porque eu vou viver, Amém. né? E lógico que não pode ser assim, né? E quando eu fui pra fazer toda a minha... todo o paranauê aí da cirurgia, você tem que fazer todo o rastreamento, né? E descobrir uma coisa dali, uma coisa de lá. E a cirurgia agendada, chega um exame que eu tinha um abscesso no rim, aí não podia fazer por causa do risco de sepse, enfim. Consegui fazer a cirurgia das mamas e depois que fez do útero. Eu fiquei 15 dias com dreno, mas eu sou uma pessoa 1000% elétrica, né? Tanto é que as consegui ficar pessoas parada. perguntam, como que você consegue fazer tudo isso? Nem eu sei, porque... E eu não conseguia assistir uma série, eu não conseguia ficar parada, eu andava com os drenos aqui, chamava todo mundo na minha casa parecia um shopping, assim, né? E minha mãe, você vai ter infecção, pelo amor de Deus, que vinha todos os colegas do hospital, e eu queria todo mundo, né? Esse negócio de convívio social é muito importante pra mim, tanto é que na E eu pandemia acho eu que fiquei contribui super mal. muito. Eu acho que contribui muito pra cura. Eu né? acho também. E aí, imagina, uma vez ranquei o dreno. Era assim, era aquela paciente... Sapeca. Não, ainda bem que você Sapeca. é médica, né, doutora? Você sabe também os seus limites, né? É. Aí, tirei o dreno. 15 dias com o dreno, tirei o dreno. No 16º dia, eu estava dentro do hospital fazendo uma cirurgia. Eu sou uma pessoa que não sente dor. Tanto é que minha mãe fala, você tem que ser estudada, menina, você não é bem resistente à normal. dor, Seu né? limiar é alto. Exato. Então, já no 16º dia, eu tava fazendo um parto. Lógico, infeccionou. Sim. Tive Nossa. sepse, fui pra UTI, passei virada do ano na UTI 15 dias, porque eu fiz resistência ao antibiótico, eu fiz reação alérgica. E aí foi um BO, fiz 6 cirurgias na mama. Meu Deus. Doutora, você é um milagre. Infectava, eu coloquei expansor, tira expansor que não dava certo. Aí eu falei, quer saber? Mas eu falo assim sempre, a palavra tem poder, né? Tudo aquilo que você pensa e você fala, você atrai. E eu falava, imagina, pra que tudo isso de peito? E Deus veio e mostrou, uai, você não quer ficar sem peito? Vamos deixar você sem peito. Realmente, eu tive que ficar sem peito por quase 5 anos. Tomar Né? cuidado com o que a gente fala, né? Exatamente. reclama. Foi uma mastectomia total. Foi, bilateral. Bilateral. E aí o expansor infectou, não dava, tentava pôr, não dava, e tentou pôr prótese, não deu, teve que tirar.
E foi uma situação bem assim triste quando eu tive que tirar realmente e ficar sem nada. Porque às vezes tirava, eu só ficava com uma e a outra não. Então eu tentava me se acostumar, levantar. se adaptar, né? Então eu chamava eu de monoteta. Então eu tinha todos esses momentos para que... Sim. Mas eu sempre cabeça boa, né? E quando realmente teve que tirar por causa da infecção, aí eu já não estava aguentando mais, que eu estava vivendo muito em função da doença, né? Eu ia trabalhar todos os dias. E eu não queria que ninguém soubesse, porque eu falava assim, as pacientes vão achar que eu vou morrer, não vai acompanhar mais comigo. Eu não vou morrer, não né? pode, você não quiser Só é uma mostrar, fase né? da minha teimosia, Que mulher, hein? né? Então, trabalhava, isso ocupava a minha cabeça, então era o que me fazia melhor. E quando eu saí do hospital, a hora que eu saí, que eu levantei, que eu olhei assim, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu não tenho nada. Saí do quarto, tudo, saí, olhei pro céu, tinha um passarinho passando bem na hora, assim, cantando. Eu olhei e falei, eu tô chorando, porque eu não tenho peito. Olha isso, que bênção eu poder enxergar, né? Eu saí do hospital, todo mundo me deu tchau, doutor, achando que eu tô saindo de um parto ou de uma cirurgia, né? E, na verdade, a paciente fui eu, né? Eu falei, eu tô chorando por causa disso, né? Mas é tudo o quê? A vaidade, né? Você não ter coragem de se relacionar. Por quê? Como que vai me ver assim, né? Existe esse preconceito, né? E as pessoas parecem que você tá passando uma doença, né? Quando você fala, no outro dia nem volta a te ver, nem conversa mais com você. Ou então, fica muito assim, né? Te tratando como a doente. Não te trata como uma pessoa normal, né, doutora? Exatamente. E aí, todo esse processo foi bem difícil de aceitação pra mim, né? Eu operava uma paciente, já ia em jejum, depois ia lá, fazia minha internação, deitava, operava no outro dia. Então, todo esse processo eu falo que tudo é lição pra gente, Com né? certeza. Foi pra eu brecar muito um pouco da minha vida, que não é do jeito que eu quero. Tudo tem que ter um tempo certo, né? Mas foi muito bom, porque muitas pacientes vieram de lição e eu pude ajudar muita Hoje gente você pode nesse... contribuir pra cura delas, né, Exato, doutora? Isso é exato. muito lindo. Eu falo que antes, parecia que eu falava, parecia que era uma frieza interna, sabe? Olha, você tá com câncer. Hoje não, hoje eu posso falar com convicção. Você vai ser curada porque eu sou da mesma família que você. Lógico, aquele medo existe, porque uma a célula tá insegurança. lá, né? Exato. Pode ser que volte? Pode ser, né? Em mim não vai voltar. Amém. Em mim não vai voltar. Então, assim, eu falo que hoje eu posso falar com mais propriedade, de falar pra ela de tudo que ela vai começar a passar. Eu passei, né? E que eu tô ali, faço minha quimioterapia oral, não sou muito parâmetro para dar exemplo de vida pessoal, mas para elas, eu pego no pé delas, eu puxo o melhor para elas, né? Então, parece que é mais acolhedor eu dar uma resposta hoje da doença do que antes que eu não tinha nada. Hoje Por você fala empatia, com, né? e hoje você fala com propósito, né? Porque você passou, você sobreviveu e isso não te matou, né, doutora? Sim. Isso te trouxe Tive vida. Tive os perrengues, mas Você lutou. a fé é Nossa, primordial. eu tô arrepiada. História Cada coisa que ela linda, conta, eu fico doutora. arrepiada. Maravilhoso, doutora. Incrível. E assim, hoje, o que, assim, além dos preventivos, né, de exame de rotina e tudo mais, o que mais a mulher pode fazer pra não passar por isso, pra prevenir? Então, hoje dentro da ginecologia, a ginecologista, ela é a médica clínica da mulher, né? Então, hoje, quanto mais a gente tem aí os congressos, mais a gente está aprendendo com outros colegas de outras especialidades, que isso acrescenta para o nosso exame. Eu tenho paciente que ela não passa com médico nenhum, que já para passar comigo já é um Deus nos acuda, né? Então, quando ela vai, eu peço tudo, né? Eu investigo intestino, eu investigo tireoide, eu investigo O tudo. corpo inteiro. O que ela pede, eu falo assim, que se eu morasse nos Estados Unidos, eu acho que me dava até umas tremedeiras de tanto exame que eu peço e lá não pode, né? Ótimo. Então, a médica, ela é a clínica da mulher. Então, todo esse processo de exames preventivos é o que vai ajudá-la E também é a bom que já diagnosticar facilita, logo. né? Não tem que ficar Sim, pingando sim. de médico em médico pra
Você já resolve Exatamente. tudo na hora. Exatamente. Perfeito. Doutora, e que história é essa de parto com salto alto? Mulher do céu, se eu te contar, eu acordo 6 horas da manhã e já acordo com saltinho no pé. E vou Jura? até a noite. Quando eu fazia a residência, todo mundo brincava. Ah, isso daí é só começo. Menina, só via eu nos corredores. Com saltinho. E olha que tem que andar Saltinho. muito, né, doutora? Só no saltinho correndo. Na verdade, já existe uma atrofia, né, de panturrilha, de Aham. cervical, por causa do salto. E É uma Mas- médica ficou, elegante. ficou como um detalhe a mais aí da Assim, doutora minha Grazi. panturrilha que lute. Eu vou continuar de salto. Não quero nem saber. Eu chego em casa, eu cozinho de salto quando eu vou Jura, cozinhar. Eu não doutora? tiro pra nada. Assim, só Loucura, pra né? dormir. Ela é chique, Só ela é em pra casa, dormir. Se minha é que não filha. dorme de salto, né, Fabi? É. Tão poderosa assim, vai ver, ela dorme de salto, Empoderada. não tá sabendo. Não, aí Maravilhosa. deitar, a gente deita, estica a perninha. Ah, que bom. Ótimo. Doutora, foi um prazer te receber. Obrigada por tanto conteúdo. A gente tem um presente pra te dar. Eba! A caneca do nosso programa. Muito obrigada! E eu sei que você é muito vaidosa, Então, cuidadosa. pra continuar com os cuidados aí Exato. com... Olha só! manda uma fotinha lá no seu consultório, ou na sua casa. Não, vocês têm que ir lá conhecer minha com parede da certeza. fama. Eu já Com vi certeza. pelo Eu tenho uma stories. parede de pluma, que é a parede da fama. Vocês não Uau, conhecem? não. Ah, Fabi, eu já vi vamos por visitar stories. ela. Ah, vamos, com certeza. E Vamos vamos visitar. ver meu presente. Doutora, já pode abrir e vai Vou falando abrindo, pra sou gente dessas que abrem na frente, viu, gente? como que o pessoal pode te encontrar nas suas redes sociais, no seu consultório. Lá no meu Instagram tem toda a minha descrição de lugar que é o consultório. Já tem agendamento que você clica e já vai direto no WhatsApp de agendamento. Tem o telefone. Então, quem quiser, é só me procurar. DRA, Graziela com Z, um L só. DRA, Graziela Jesus. Perfeito, Legal. a gente vai deixa deixar na na descrição descrição, né? pra vocês entrarem em Muito contato bom. com a doutora. Gente, Chique, né? Olha, A nossa produção não brinca em serviço, não. gente, Aqui é um alto condicionador e um shampoo É, muito bom. doutora, a da senhora vai Fórmula e gostar. companhia. Gente, vou fazer o uso e vou Com contar pra certeza, vocês vai depois. ficar cabelo ainda mais bonito. Pessoal, muito obrigada pela Sim. atenção de vocês. Doutora, mais uma vez, muito obrigada Sim, por muito tanto obrigada. conteúdo, por Foi muito expor a querida. sua história de vida, que eu acho que foi um... Um Fechou, plus, foi a cereja do exato. bolo do podcast, já foi um presente pra gente. Sim. Eu que Então- agradeço aí o convite, viu? Muito obrigada. E quem precisar de fazer um tratamento de pepeca, pode ir lá ver a periquitinha ficar, ó. Corre, Deixar a periquitinha linda. Doutora, é isso mesmo. Apertadinha, fica linda. Bom. Pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda pras amigas também ficar com a Pepeca em dia, rejuvenescida. Um beijo, até o próximo Tchau, pessoal. episódio. Beijo!